Fala galera, bom dia. Estamos aqui, eu e o Rafa, para mais um episódio do 1% Shorts, que são os nossos episódios curtinhos aí, de um bate-papo entre eu e o Rafa sobre algum assunto que a gente acha que pode ser bacana para trazer para vocês. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre inteligência artificial, e um pouco desse mundo que está evoluindo rapidamente. Tem muita tecnologia bacana, que está sendo lançada, sendo estudada e tudo mais. E, na verdade, a ideia é trocar uma ideia de como isso pode afetar as nossas vidas. Assim, se a gente pensar no futuro, como que AI vai mudar o jeito de trabalhar, mudar o jeito de interagir, dentro de casa em alguns aspectos. Enfim, falar desse assunto aí de AI, inteligência artificial, dentro desse contexto, de como isso nos impacta. Mas primeiro, bom dia, Rafinha, tudo bem? Bom dia. O shorts Rafinha vai tá ser. animado hoje. Hoje vai ser shorts, vai ser mega shorts, vai ser rapidinho. Quase perdi o horário. Não, perdi o horário, depois lembrei. Mas vai dar certo. O bom é que você, Rafa, vamos dizer assim, eu tenho uma visão talvez romântica disso, né? Desse assunto e começa a me empolgar e tudo mais. E eu sei que você estuda e gosta também, mas talvez uma visão mais técnica. Não, e não é que eu não acho que vai ser absolutamente transformador. Eu só acho que muito próximo da conversa de metaverso, o que existe hoje, de fato, o que tem aplicação hoje para os problemas do mundo hoje, é muito romantizado versus o que está na rua. Mas parece que finalmente está entrando numa curva exponencial, né? Você vê, por exemplo, com arte, que fala-se disso há 15, 20 anos e nunca rolou muita coisa relevante. Agora está pegando muita atração, né? Acho que é praticamente inevitável. Eu acho que isso E acontece com muita coisa de tecnologia, né, cara? Assim, tipo, em certa forma até os filmes mostram lá, nos filmes sci-fi, mostra como que poderia ser tecnologia. No final, tá no laboratório já sendo estudado há muito tempo e as pessoas começam ficar sabendo e tudo mais, mas tem uma hora ali onde que realmente vai para adoção assim do público geral e para as empresas começarem a colocar mais produtos ou as pessoas começarem a lançar mais empresas que trabalhem com isso e acho que é nesse momento que as coisas deslancham, né? né, Muito tô relendo um livro do Peter Thiel, que é o Zero to One, de 0 a 1. Ele fala justamente desse conceito de tecnologia como quase mágica, né? Da gente poder fazer mais com menos. Mas o ponto de vista dele é mais parecido com o meu, assim, no sentido de, cara, pensa como a gente imaginava o futuro, inteligência artificial e humanoides de 50 anos atrás para agora, e o que de fato a gente tem, né? Cara, assim, era uma evoluiu muito. visão, no geral, no mundo, assim, né? Você olha as coisas que a gente tem em volta da gente, fora a tecnologia da informação, as coisas são muito parecidas com 50 anos atrás, cara, surreal. Um carro que não é um carro elétrico é muito parecido com um carro de 50 anos atrás. A nossa casa, a método de construção, muito parecido. Então parece que a tecnologia evoluiu muito do ponto de vista de informação e troca de informação, mas todo o resto da tecnologia, especialmente a física, não mudou muito. E aí eu acho que tem essa aposta que com AI a gente de fato vai começar a mudar as coisas de forma exponencial, não só em termos de informação, como coisas físicas no mundo. E eu sempre fui bem skeptical assim de quanto de fato isso vai poder repor ou dar superpoderes para humanos. Acho que um exemplo mais claro é xadrez, né? Sempre houve um lance assim de tipo, cara, nunca vai haver um algoritmo que seja inteligente o suficiente, mesmo que tenha inteligência artificial, para ir reaprendendo para ganhar dos grandes mestres. E hoje em dia já é evidente que a inteligência artificial faz melhor xadrez do que a humana, tanto que todo mundo que ganha agora tem um puto scrutiny do cara estar usando inteligência artificial de alguma maneira e roubando no jogo. Então acho que essa parte assim Essa de parte do software, né? A parte do software, vamos dizer assim, já evoluiu muito. O que você está dizendo é que a parte do hardware não chegou lá ainda, né? eu acho que deixou a desejar, né? Que eu acho que uma das grandes missões da Tesla também com a inteligência geral, né? E com robôs. Sim. Né, é um bom ponto para a gente entrar nesse conceito, né? Que era uma das coisas que eu queria trazer aqui. Uma coisa é a inteligência artificial, né? Que é basicamente o ser humano programa, né? E coloca lá as situações, vamos dizer assim, dentro de.
ocasiões. Então, se acontecer isso, faz aquilo, se acontecer aquilo outro, faz aquilo outro. E vai programando e colocando muitas variações. E a inteligência artificial acaba fazendo coisas repetitivas de uma forma mais rápida, mais eficiente do que um ser humano faria. Então, você pega coisas repetitivas, coloca dentro dessa inteligência artificial e, dado que ela foi programada para situações, ela vai executar isso de uma forma mais, vamos dizer, mais rápida, né? E aí tem machine learning, que é um jeito da máquina, né, e do software aprender a fazer isso melhor e achar melhor as opções. Tem o conceito de neural network, né, que é mapear basicamente todas essas variações de respostas e tudo mais, e como programar a máquina para ir encontrando mais situações parecidas e basicamente achando as soluções meio que sozinhas, né? Mas tem um conceito que agora acho que está muito forte, né? Pelo menos nos podcasts que a gente ouve, né? Que aqui nos Estados Unidos, no Canadá, de certa forma, falando bastante, que é o Artificial General Intelligence. É isso, né? Artificial General Intelligence, Uhum. que eles chamam de AGI. E a ideia disso é que o software, né, o AI, né, iria conseguir não só fazer a ação repetitiva, mas teria uma inteligência tão grande capaz de entender a situação e aprender, mesmo que não tenha visto antes, né, mesmo que não tenha sido algo que foi visto antes pela programação que ela A teve. a analogia é, vamos supor que criou um robô da Tesla e ele foi programado para resolver problemas de fábrica. Ele começa a resolver e tal. Esse nível de inteligência artificial geral, o objetivo é, você mudou o problema dele, você explicou para ele como um ser humano, né? E fala, cara, tá aqui um novo puzzle, tá aqui um cubo que você tem que colocar nas cores certas, e ele sozinho chega à solução do problema sem ser programado para. E ele consegue interpretar o problema, a olhar o problema sem você ter que explicar o problema para ele. Sim. Essa é meio a diferença e a visão. E no final isso é feito, né, com ele acessando o database de informação da internet, né, e conseguindo entender milhões de interações entre as pessoas, e fotos, e imagens, e vídeos, e várias tecnologias são colocadas no meio aí, tipo transformar a imagem em texto para ele conseguir ler, né, um monte de coisa que está evoluindo, que na minha sensação vai colocando os blocos assim para você chegar nesse ponto, né, para você conseguir realmente ter um mundo onde o AI se torne esse General Artificial Intelligence. Mas, e aí com isso traz um monte de dilema, né? Tipo, ele vai começar a aprender e vai acabar querendo fazer mal para o ser humano, e vai tomar decisões éticas, tipo, pô, será que a melhor coisa para o ser humano é que ele seja extinto, vai, né? Já que está tudo tão ruim, vamos extinguir a raça. Enfim, quando você começa a colocar, inclusive, hardware para isso, né? Tipo, vou criar um robô de fato. Acho que o filme captura um pouco isso, né? Os filmes em geral, você pega uma Matrix, por exemplo, ou outros filmes também acabam tratando desse ponto, né? E um passinho atrás era assim, como é que você identificaria o que é inteligência numa máquina antes? E existia um negócio que chamava de Turing Test, que é basicamente você fazer perguntas que, se respondidas pelo robô, você não saberia se é um robô ou não. E Uhum, aí, cara, a inteligência artificial passou no Turing Test há muito tempo, tem vários já simuladores, você não consegue distinguir se é uma pessoa ou não. E aí o próximo passo é esse, assim, de como ele consegue interpretar o mundo sem muita instrução, só baseada na informação que está disponível em rede, né? sim, E é muito diferente. Então, quando você fala com um robô chat na internet, ele parece mega inteligente, ele é mega inteligente para aquele propósito, ele foi treinado para aquilo, ele pode até te enganar que é uma pessoa. É sim, muito diferente você pegar esse mesmo robô, ou essa fórmula no caso, e falar, tá aqui, faz uma receita de bolo. Não tem a menor chance. total. Total. É engraçado, eu estava num chat aqui esses dias, e aí o chat perguntou assim: você quer renomear o nome dessa conta que você está criando? Aí eu escrevi yes, né? Eu escrevi sim. Aí ele falou: qual nome você quer?
Só que eu mudei de ideia. Falei, não quero mais não. Aí eu escrevi actually no. Aí ele foi lá e botou actually no, era o nome. Their name. Então, Não. basicamente, ele não entendeu que eu quis dizer que não quero, não quero mais Esse não, entendeu? é justamente o meu ponto, assim, cara, os RoboChat, que é uma aplicação tão simples, são tão burros ainda, que a gente fala, nossa, a inteligência artificial em 3 anos vai dominar o mundo. Não vai, cara, não vai. E vou te dar um outro problema do mundo que é muito óbvio. A gente consegue dirigir pelo mundo com um carro com certa habilidade. E é um problema relativamente simples, que é, cara, fique numa linha, você tem vários inputs, você tem input visual, input de áudio, input sensorial, você ficar numa linha, não bater em outro e seguir as instruções que vão aparecer para você em forma de flash. Esse desafio só, para você conseguir ter carros autônomos, já é um desafio assim, cara, monstruoso, ninguém conseguiu resolver até agora, e o caminho que a maioria das empresas estava indo é falar, cara, a gente vai mudar o input. Então a gente vai falar, nós vamos ter radares, um carro fala com o outro, e aí os inputs serão diferentes. E o mundo é tão complexo que quem está na frente, que é a Tesla, está chegando à conclusão que cara, é muito mais fácil eu simular exatamente um ser humano do que criar todos os inputs novos no mundo. Então a Sim. Tesla, por exemplo, tirou o radar agora dos carros e falou, cara, a gente vai se comunicar da mesma maneira que humanos se comunicam, que é a visão. Mas imagina, né, cara, cada ocorrência que acontece nova, tipo assim, entrou um bicho novo que saiu do mato e atravessou a rua, tudo isso tem que ser computadorizado, tagueado, processado, e imagine a velocidade que precisa ser processado. Então, esse desafio que parece simples para a inteligência artificial, puta, já tem um desafio aí para mais de 10, 15 anos. Mas você fala parece simples, mas porque como se fosse para o ser humano é uma coisa meio trivial, mas na verdade tem muita complexidade, né? É, Você imagina que você tenha bom, ouvido. coisas que parecem triviais para ser humano são ultra complexas. Então, eu imagino que você tenha ouvido a entrevista do cara que era o head de AI lá na Tesla com o Lex Fridman, né? E ele falou Uhum. bastante disso. Eu acho que um ponto que ele falou que pegou para mim é, cara, mas o carro você tá a 100 por hora, né? Uma questão de segurança muito grande. Versus, por exemplo, se você cria um robô humanoide, que tipo a Tesla tá querendo criar lá com Optimus Prime, sei lá, acho que é Optimus Prime, né? Uhum. Ou Optimus, sei lá. Enfim, é diferente, né? Porque aí a questão da segurança é menor, né? Tipo, o robô humanoide vai dificilmente, sei lá, matar um ser humano, vai dependendo do que ele é programado, mas dentro desse contexto. E também é uma coisa mais devagar, então tem mais tempo para verificar todas as variáveis versus um carro que, tipo, cara, 100 por hora não tem erro, tem que ser muito rápido, né? É, Mas, sim, mas aí volta para o ponto de inteligência geral versus aplicada. Que pensa assim, pensa uma fábrica. Ela já tem N robôs lá que funcionam para funções muito específicas muito, muito bem, né? O lance, assim, de você ter um humanoide é um robô que pode trabalhar na fábrica e pode cuidar da sua avó. E para uhum, fazer os dois é um skill set muito diferente. total. E, e por isso que, assim, quanto mais eu acho que emular inputs igual um ser humano e tentar resolver o problema da maneira que um ser humano resolveria, maior a chance. E Então, tem uma. e que a gente estava falando, né, dessa questão de, tipo, ele vai começar a olhar o mundo, tentar entender as coisas e tudo mais, como ser humano, mas aí você fala, putz, será que isso agora vai substituir o ser humano em muitas atividades? Enfim, acho que tem toda essa discussão. Antes da gente entrar no que a gente pode fazer com toda essa tecnologia que a gente está falando e como isso vai afetar a nossa vida, eu ia falar uma reflexão que nesses podcasts e tudo, acho que algumas das pessoas falaram que é muito interessante, que é, cara, mal ou bem, o ser humano em si, a forma que ele funciona ele tem o cérebro, né? Ele vai sendo formado esse cérebro, e tem os sensores, que é a visão, a audição, etc., os nossos sentidos, e de resto é informação entrando e essa máquina nossa tomando decisões a partir de informação, né? E aprendendo e guardando aquela informação do passado em algum lugar aqui no cérebro que nos informa para tomar uma melhor decisão no futuro. Tipo, tô criança, tô crescendo. Eu chuto o gelo, sei lá. Putz, fica gelado pra caramba no meu pé. Aí eu vou lá e guardo essa informação. Quando eu tô crescendo, não vou chutar o gelo de novo. Tem duas provocações aí. Uma é, cara, tem memória genética. Tem N animais assim, tipo, ele sai sem input nenhum do mundo, ele sai para a vida, ele já sabe muito bem quais são os 5 primeiros passos que ele tem que ter. Isso é Sim. um ponto.
A E o girafa que outro nasce já andando, né? Tipo, por é exemplo. insano. Tipo assim, ninguém deu instrução, ninguém foi lá, tipo, saiu e fez o que tinha que fazer. E segundo, criatividade. Cara, da onde vem uma ideia? Não necessariamente uma ideia vem dos inputs que vieram, cara. Não necessariamente uma coisa que você cria tem a ver exatamente com essa experiência que você teve. Tanto para a solução de um problema, como problemas criativos, absolutamente. E Você aí, da acredita onde vem essa... que a ideia pode estar vindo de um lugar diferente do que os sensores? Meu jeito de ideia, inclusive pensamento, é um pouco do budismo lá que eu li, até que você me indicou, Why Buddhism is True e tudo mais. Ele fala, né, do non-self e da nosso, tipo assim, nosso como fala, nossa consciência, na verdade, isso é só uma soma de todas as informações que a gente viveu e que os nossos sensores estão captando pensamentos, vai. E esses pensamentos podem estar vindo de dentro do seu corpo, porque, sei lá, seus órgãos estão pedindo para você se tocar que alguma coisa está acontecendo, mas pode estar vindo de fora também, externo. E esse sensor no cérebro está captando e decidindo o que você vai pensar, né? Então, para mim, se você pensa que é assim, se você acredita no non-self, então faz ainda mais sentido essa questão do tipo de ser igual a uma máquina, entendeu? E não de vir de um lugar divino, assim, uma Sim, ideia. mas pensa o seguinte experimento. Você tem um irmão gêmeo, exatamente o mesmo material genético. Vocês têm absolutamente a mesma criação, vocês tentam seguir a mesma linha o máximo possível. Você acha que os dois irmãos gêmeos que seguiram a mesma linha, tiveram a mesma educação com 30 anos, ao ser apresentado um problema, ou uma oportunidade, ou uma criação nova, vão ter a mesma ideia? Não, não, na verdade, porque eu acho que é impossível você replicar a mesma exposição ao mundo exterior, entendeu? Suponho que sim. Você acha que teriam a mesma ideia? Se sim, se a resposta fosse sim, fosse exatamente igual, eu acho que teria a mesma ideia. Eu acho que não. Ah, Eu acho que não. Eu acho que tem um componente de causa aí que a gente não entende ainda. Né? entendi. Cara, assim, o caso mais comum é o ser humano falar, cara, acordei com uma ideia nova para um negócio que é um problema que, puta, eu tenho há 3 anos. Não necessariamente foi um input novo. Eu vejo Não, comigo, mas assim, eu estava só dormi. reorganizando os pensamentos enquanto dormia. Pode ser, mas reorganizar pensamento é um monte de coisa que a gente não entende, né? Sim, sim. Mas enfim, é um rabbit hole bem longo pra gente ir. Vamos voltar aqui para o ponto da inteligência artificial, mas acho que é um fator realmente interessante. Mas o que eu queria provocar é só, tipo, cara, no final, o que somos nós, né, dentro do mundo e como que. Eu acho que a gente não entende 100% ainda. Então, obviamente, a gente vai estar criando máquina, né? A gente vai estar criando essa inteligência artificial, mas a partir de um momento que ela tem esse entendimento do mundo e consegue, né, ser geral, general, que eu te falo, é ser geral, né, em termos de aplicações, e se tiver o hardware para fazer isso também, pode passar a ter quase uma vida independente, né? E aí tem um monte de discussão em função disso. Mas, enfim, voltando para como isso impacta as nossas vidas e tudo mais, eu acho que tinha dois pontos que eu queria trazer que eu acho que são os mais interessantes, assim. Eu acho que um deles é para trabalho, né? E muita gente fala, putz, a inteligência artificial agora vai substituir meu trabalho, o que que eu faço? Meu Deus do céu, coisas que antes eu tinha que fazer, né? E eu tomava decisões aqui, cada coisinha, né? Cada variação eu que tomava a decisão e agora está evoluindo para o profissional, por exemplo, de marketing digital, usar essa inteligência artificial, né? Entender como ela funciona, e aí, como você é quem ainda tem mais a inteligência geral, vamos dizer assim, conseguir pegar esses fatores e você dar o input certo para aquela inteligência, né? Você dá o input certo para aquele AI, e com isso chegar nos resultados que você espera em função do seu negócio, do seu trabalho, etc. Sim. E eu acho que essa skill, é, essa habilidade, né, é onde as pessoas deveriam focar pensando nesse futuro, entendeu? É saber tomar as decisões, saber colocar o input certo e tudo mais, e não querer lutar querer continuar fazendo as coisas repetitivas. E um passinho atrás, né, Luquinhas? Assim, a primeira falácia aí é uma falácia de soma zero. De falar, puta, se eu entrego hoje 10 e um robô consegue fazer 9, eu só tenho que fazer um, logo eu vou ser pago pelo um.
Só que, se sua produtividade aumenta 10 vezes com o robô, vamos pensar usando um exemplo bem prático, vai. Você faz Search Engine Marketing, você faz ads no Google. E aí antes você botava as coisas tudo manualmente. E aí te entregaram uma informação de AI que a sua produtividade colocando muito menos input aumentou 10 vezes. Primeira coisa que quem está fazendo investimento fala é, cara, vamos colocar mais dinheiro. Logo, coloca-se mais dinheiro, economia cresce, o GDP cresce, tem mais mercado e tem mais para distribuir. Eu acho que o desafio aí assim, quando tem 100% de reposição, né? Acho que o exemplo mais claro, sei lá, Revolução Industrial, os caras batiam o martelo na mão, veio uma máquina que faz exatamente o que o cara faz e o cara só bate o martelo. Que é meio o ponto que você está falando, né? Atividades que não requerem uma inteligência geral, não requerem human skills de empatia, de emoção, tendem a ser automatizadas, né? Mas eu acho que isso meio que já ocorreu, né, Luquinha? É muito difícil você ver atividades, pelo menos no mundo tech, que são atividades repetitivas e operacionais, que poderiam ser automatizadas e não foram ainda, né? Eu acho que ainda tem muito, cara, porque a adoção, assim, das pessoas, eu acho que tem um tempo, entendeu? Para falar a verdade. Acho que tem muitas pessoas que ainda resistem a isso em vários aspectos. Por exemplo, no marketing digital e tal, é, que poderiam adotar muito mais essa inteligência artificial e esses sistemas para otimização e tudo mais, mas ainda tem um pouco uma visão de, cara, não, peraí, o valor que eu vou gerar é eu tomar essa decisão aqui no dia a dia, entendeu? Mas eu entendo que, um paralelo, por exemplo, que eu fico pensando é, cara, é uma coisa que está vindo, vai mudar e você se adaptar e focar nas skills certas para o futuro é quase que o único caminho, entendeu? Um exemplo, sei lá, vamos dizer, minha avó, quando ela era mais jovem, começou a ter o computador e ela não usava o computador, não estava acostumada ao computador e o negócio começou a tomar forma e as pessoas começaram a usar e etc, etc. E acabou que levou muito tempo até ela decidir falar, não, pô, vou começar a usar o computador também. Como ela já estava muito mais velha, muito mais difícil dela conseguir realmente aprender e realmente fazer o uso daquilo da melhor forma. Então é meio que ela perdeu a onda, vamos dizer assim, e deixou esperar muito tempo para isso, para ela se adaptar. E eu acho que, assim, para quem trabalha hoje, né, em coisas que tem esse aspecto de se tornar mais repetitivo e tudo mais. E eu acho que muitos dos nossos trabalhos vão sofrer um pouco com isso. O pensamento é o que você falou, não é só uma zero, é, cara, beleza, isso aqui vai me ajudar e vai me impulsionar para eu tomar melhores decisões, para eu pensar em coisas melhores para a empresa, para eu ser mais estratégico, sabe? E como você pode se preparar para esse futuro? Eu acho que esse é uma das perguntas que eu tenho, um dos pontos que eu queria trazer, entendeu? Eu acho que o skill set que a gente vem falando há muito tempo no podcast é ser um bom generalista que pensa de primeiros princípios e sabe interpretar problemas independente de quais eles são do meio que num ponto de vista científico, provavelmente é o caminho mais seguro, né? Mas como é que faz quando as pessoas gostam da especialização e gostam de ir a fundo num tema? E aí, sei lá, acho que talvez exemplos mais extremos era fazer research, fazer pesquisa para cura de câncer, né? O cara que está escrevendo a tese, escrevendo o problema e propondo a solução para a inteligência artificial não vai deixar de existir. O cara que fica lá batendo o martelo e fazendo os experimentos todo dia, ou fazendo contas e algoritmos para tentar chegar a uma solução, esse vai, né? Não vai deixar de existir, mas vai ter que mudar de função. Então, acho que volta muito para o que a gente fala sempre aqui de first principles, né? Você tentar ter um mindset de solução de problema que tem um processo passo a passo. Mas eu não sei, cara, se falasse assim, chega alguém que está se formando agora e falar, eu quero estar preparado para AI daqui a 15 anos. Eu acho que eu sei muito mais falar o que não fazer do que o que fazer. Eu acho que, na verdade, minha sugestão seria abraçar a mudança, assim, vai. Tem coisas em diversos setores e tudo mais que a CI vai vir e vai começar a mudar um pouco o jeito de trabalhar. E eu acho que vai ter muita gente que vai querer resistir a isso.
entendeu? E ao resistir a isso, vai continuar, vamos dizer assim, nos seus próprios meios, na sua própria forma de querer fazer as coisas e lutando contra uma coisa que para mim não tem muito como impedir, entendeu? Não é uma coisa que vai voltar atrás, assim, é como se já tivesse abrido a caixa de Pandora, sei lá, qual caixa, e é uma coisa que não tem muita volta, entendeu? É minha opinião. E com É, isso, quem se abrir, quiser abraçar isso, se adaptar a isso, vai, na verdade, ter mais benefício, entendeu? acho que um exemplo gritante é design gráfico. Exato, isso eu ia falar Sempre mesmo. foi quase uma arte, assim, né? E você ter uma puta honra de poder fazer um negócio diferente, orgulho de fazer um trabalho diferente. E, meu, as possibilidades estão vindo com arte agora, de a Generative AI chama, né? Abre não só porta para o cara que já era artista fazer muito mais, entregar muito mais, mas abre porta também para quem não tinha o determinado skill set técnico, mas que é bom de julgar o valor de uma coisa. Eu, por exemplo, tenho habilidade artística nenhuma, mas puta, eu acho que eu sou bom de olhar um negócio e ver se tem um bom design e uma boa funcionalidade. Então Sim. abre para mim um mundo que eu não tinha. E aí o que a interpretação do cara que era especialista às vezes é tipo, isso não é arte de verdade. Essas pessoas que estão vindo são todas enganadoras, tal. E quebrar esse paradigma, dado que não é um jogo de soma zero, de falar, cara, não só vai ter um monte de gente nova entrando, como eu posso fazer um monte de coisa diferente. E eu já tenho um background nisso. Eu acho que é uma boa analogia que vai ter para N campos, né? Para gaming, para tudo, né, Rafa? Eu tenho um exemplo, acho que bom. Primeiro eu ia falar, para quem não viu ainda, tem um site, um appzinho, programa, sei lá, chama DALL-E, DALL-E. E aí é um tipo de AI, né, que você vai lá, escreve num campo de texto o que você quer que saia como imagem, e ele basicamente gera uma imagem, várias imagens a partir daquilo. Então, e você pode descrever, tipo assim, eu quero uma flor amarela no estilo de Van Gogh, vai. E aí ele vai criar várias imagens de flores amarelas no estilo de Van Gogh e que, porra, várias delas podem ficar animais e você utilizar para qualquer coisa que você queira, entendeu? Então, eu quero, exemplo, eu quero um logo de uma empresa chamando 1% Melhor e eu quero que ele use tons pastéis. Putz, vai criar um logo do 1% Melhor que a gente, por exemplo, nunca ia conseguir criar nós mesmos, que a gente não tem habilidade nenhuma para isso, e às vezes a gente gosta de um deles, cara, em alguns minutos a gente foi lá e criou um logo para o nosso negócio, entendeu? É uma coisa que ele cria do zero, vai, só a partir do texto. E eu acho que isso, como você falou, assim, abre muitas possibilidades, né? E a qualidade disso vai evoluir tanto que, cara, você vai conseguir, né, criar coisas do zero, arte usando esse AI. E aí a outra coisa que eu ia falar é que, por exemplo, aqui a gente faz o nosso podcast, né? E aí a gente grava e tudo mais. Ou então, por exemplo, a Vanessa, minha esposa, está gravando um curso online onde ela tá basicamente filmando um monte, ela falando para entregar um curso, né? E eu tô ajudando ela a editar. Então eu tô botando aqui no iMovie e eu tô pegando cada videozinho, colocando, ouvindo o som, ajustando, colocando um elemento e etc. E fazendo sentido daquilo que ela tá falando dentro de uma ordem, né? Hoje em dia, obviamente, você quer fazer a curadoria e tudo mais, é assim que as pessoas editam vídeos. Mas a evolução do AI vai permitir que um dia a Vanessa só simplesmente liga a câmera, um monte de câmera, fale um monte, jogue no AI e o AI vai lá e edita tudo, edita todo o vídeo e põe um negócio que, cara, esse AI sabe que as pessoas vão gostar dessa ordem, sabe que as pessoas vão gostar, vão ficar animadas com o jeito que ela falou, sabe? Vai adicionar alguns elementos. E no final, esse trabalho de ficar lá editando o vídeo e tudo mais, é uma coisa que eu posso deixar de fazer. Eu gasto muitas horas fazendo isso para ajudar ela, né? E eu poderia jogar no AI e resolver. E, tipo, não é que eu estou adicionando super valor. Não, eu estou simplesmente tomando as decisõezinhas aqui de curadoria, né, para fazer sentido. Bom, contraponto, o efeito TikTok, né? O quanto a gente quer algoritmos manipulando nossa atenção e nosso poder cognitivo. Que ele vai saber muito melhor do que a gente quais são as coisas que fazem triggering na gente, que fazem a gente ficar assistindo 10 horas de vídeo. Qual o limite, né, que Total. a gente quer entregar?
total. Com o nível de regulação que existe hoje, assim, o quão aberto é o mercado para essas coisas, o limite é zero. Se amanhã aparece uma empresa que fala, cara, descobri como hipnotizar humanos no celular por 10 horas e monetizá-los por 10 horas, meio que a Tem. gente não tem muita, a gente não tem muito controle sobre. Eu acho que a regulamentação vai atrás, né? Geralmente, vai se adaptando e tentando acompanhar, mas não tem a velocidade do que a tecnologia evolui, né? Eu acho que Ter um poder muito grande. é um ponto válido mesmo. Não, e no final, né, cara, se esse. É engraçado, até uma charge, eu acho que foi você que mandou. A gente agora tem um problema, né, no mundo de tech e tal, de conseguir identificar o que que é robô, né? E aí, para poder, né, tem muitos, como tem muito robô, por exemplo, lá no Twitter, vai, o Elon Musk chegou lá e tal, ele tá dizendo que tem muito robô, etc, ele tá falando sobre esse assunto. Cara, o robô está se mesclando com as pessoas e fazendo se parecendo ser pessoas, de tão bom que ele está ficando. E aí a gente está tendo que criar robô para poder identificar o robô. Então, é meio que assim, putz, a gente cria o problema e depois cria uma solução para o problema, né? Mas com certeza, eu acho que isso mostra não só novo, mas quão complexo vai ser esse novo mundo, né? Para conseguir chegar no cara. No final, é só o mais eficiente que importa, né? Ou não, tem que ter alguns fatores aqui para preservar, não sei, a humanidade de certa forma, né? Das E, coisas. assim, ambientes que a gente sabe que existem, ambientes que a gente sabe que não existem, e alguns a gente de fato fala, não queremos robô lá. Ah, robôs podem agregar valor no Twitter? Pô, sem dúvida nenhuma, mas deixa de ser o fórum que é hoje. Né? E eu acho que o importante vai ser clareza, né, de o que que o robô está tentando fazer, qual que é o intent, qual que é a intenção dele e onde ele está exatamente. E eu acho que um exemplo hoje com as mídias sociais mais agressivas é que você não sabe que você está sendo manipulado. E é basicamente inteligência artificial sendo criada para isso. É complicado. Tem todo um lance aí mais a parte negativa Filosófico. disso, né? E também filosófico, ético, que eu acho que a gente pode, em outro episódio ou em outro momento, conversar. Mas o que eu queria deixar assim, para as pessoas acho que duas coisas. A primeira é essa mudança está vindo, assim, e vem de forma rápida, exponencial, e ela pode ser oportunidade ou pode ser desafio, né? Pode ser barreira para você. E eu acho que quanto mais você puder estudar a respeito, entender, ir atrás e querer se adaptar para que isso seja uma oportunidade, tem, cara, quantas empresas não são possíveis serem criadas nesse mundo, né? Tipo, com essas tecnologias. Quantos trabalhos novos e melhores você não pode conseguir fazer e entregar? Então, assim, eu acho que, na verdade, não tem nem duas. Essa é a mensagem que eu queria deixar, assim, saindo dessa conversa. Cara, pensa em se adaptar, em abraçar, em entender, em estudar, para que você possa tirar o melhor disso, né? E no final, isso é mais para o lado profissional, mas para o lado pessoal, eu tenho até um TEDx lá, um daqueles vídeos curtos e tal, de pessoas falando, é, né, na internet, que eu vou botar aqui nos notes, tem um muito interessante que fala de How AI will save humanity, né? E o cara fala basicamente de que, cara, tudo bem, vai vir AI, vai mudar, vai fazer coisas repetitivas ficarem menos, sendo menos feitas por humanos, mas isso vai aflorar, e o cara é obviamente um otimista, vai aflorar o lado do amor, o lado das relações humanas, vai dar mais oportunidade de ter mais trabalhos como esse, né? De você cuidar de idosos, de você né, tratar de, sei lá, enfermeiro, coisas que são. Sempre vão existir coisas que são mais humanas e mais, é, como posso dizer assim, não repetitivas, que vão se tornar mais importantes na sociedade e você vai poder fazer essas coisas também. E aí tem todo um lance econômico para ser discutido como a produtividade vira mais tempo na vida das pessoas, mas eu acho que é solucionável. Mas o ponto é, se você tivesse mais tempo no seu dia, onde você investiria? E geralmente é nessas coisas que você falou, né? Que é, tipo, queria estar mais com a minha família, queria dar mais atenção às pessoas, queria conversar com meus amigos com mais calma.
Então, se bem executado isso, vira mais tempo para a gente fazer atividades humanas, né? Isso. E um outro ponto relevante é, cara, quantos trabalhos você olha hoje vendo alguém fazer que você fala, cara, o humano não deveria fazer isso. Eu sei que, tipo, é um trabalho honesto e tal, mas pegar lixo. Toda vez que você veja alguém pegando lixo, mesmo que seja um trabalho, você fala, puta, cara, se tivesse um robô fazer isso, seria animal. Só É. que, como a gente mantém essa pessoa que fazia isso na economia, ou como a gente Educar, ajudar ela a se preparar para esse novo mundo, tem muitos desafios, né, que vem com é isso. isso. E aí tem o lance do UBI, que é falar, cara, a gente vai ter tanta riqueza que a gente pode dividir a riqueza e dar dinheiro para as pessoas. Só que dinheiro não resolve propósito. UBI, Universal Basic Income, né, que é É, o salário mínimo universal. Né? quase que um Bolsa Família para todo mundo básico. Assim, todo mundo recebe US$ 1.000 porque a gente gerou tanto benefício com inteligência artificial, robô e tal, cara, vamos distribuir. Só que não resolve, né? Porque não adianta nada o cara estar em casa recebendo US$ 1.000 por mês e não ter propósito na vida, não ter um escopo, né? Com certeza. Enfim, tudo isso que falamos vai mudar bastante nos próximos anos. A gente não quer necessariamente fazer nenhuma previsão, porque eu acho que ninguém que faz previsão nisso acerta. Mas é realmente trazer essa reflexão aí, esse papo para vocês abrir os olhos para esse mundo também. Luquinha, e para quem topa coisa mais técnica ou até topa aprender a programar machine learning, tem um cara que chama Andrew Ng, Andrew NG. Ele Uhum. tinha vários cursos no Coursera de graça de Eu machine fiz o learning. curso dele. E agora ele tem o site dele, que é andrewng.org. É muito Tem bom. curso lá de Machine Learning Specialization, Machine Learning Engineering, Deep Learning Specialization, que são bem técnicos. E tem um quarto agora que ele tem que chama AI for Everyone. Falando, cara, como lidar com AI se você é uma pessoa não técnica. Não Sim. fiz ainda, mas tá na minha lista. Eu acho que pode ser uma boa recomendação. Boa. AI for everyone, pessoal, para quem quiser. AI for Everyone. Beleza, a gente vai botar aí nos comentários também os pontos que a gente falou aqui nas notas lá do episódio. E é isso, né, Rafinha? Precisamos voltar a trabalhar, que nosso trabalho ainda não foi substituído por um AI. Ainda. Ainda. Boa. Valeu, Rafinha. Um abraço. Valeu. Abração.